tema é perdão. Para o pessoal que está visualizando essa live no YouTube, posteriormente, todo domingo eu faço essa transmissão ao vivo, via Instagram, e a minha ideia é ir registrando para deixar a palestra completa lá no YouTube. Essa live é para quem quer se aprofundar mais. Então, se você segue o meu canal no Instagram, vai lá, segue também no YouTube, porque lá vai ficar o registro das palestras completas. Aqui no Instagram, como vocês sabem, no IGTV a gente tem um limite de tempo pequeno, só posso colocar vídeos de até 10 minutos. Então, quem quiser se aprofundar em si mesmo, se perceber com mais profundidade, compreender os próprios processos emocionais, energéticos e mentais, se inscreve lá no canal, porque eu pretendo deixar no YouTube esse conteúdo mais profundo, tá bom? E quem está assistindo através do YouTube, me segue lá no Instagram, porque os vídeos são mais atualizados, eu também coloco textos, fotografias aqui da Chapada da Diamantina, compartilho minhas experiências com mais frequências, até porque é mais fácil a gente publicar no Instagram do que preparar um vídeo legal para o YouTube. Então vamos ao assunto do perdão. Gente, o tema do perdão, ele tem um aspecto meio dogmático, assim. A maioria das religiões falam sobre o perdão de uma maneira muito fofis, muito fofinha. Nós temos que perdoar, nós temos que abrir o nosso coração e tal. Mas muitas vezes a gente simplesmente não consegue liberar um conteúdo. E antes que vocês pensem que eu vou dizer que você não deve perdoar, ou que é impossível de se perdoar, não é isso, tá, gente? Realmente, o exercício do perdão, ele libera uma quantidade sua de energia vital, psíquica e emocional que está comprometida num link negativo com uma experiência dolorosa ou com o outro. E se você tem uma quantidade da sua energia que está comprometida na sua experiência com o outro, isso significa que essa energia não está disponível para você investir na sua felicidade. Então, sim, o exercício do perdão ele é necessário para trazer mais felicidade e também mais saúde. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente quer perdoar na marra. A gente quer fazer de conta que uma coisa não aconteceu. A gente quer simplesmente esquecer tudo e viver achando que perdoou, como se aquilo não tivesse acontecido. Só que nós temos um registro, um comando até dentro de nós, que é o comando da evolução. Nós estamos sempre buscando crescer com as nossas experiências. Então, se uma experiência ela foi negativa para você, ao ponto de te deixar uma marca, isso significa que você precisa aprender com ela. Enquanto você não registra esse aprendizado, você não passa pela seguinte, que é liberar a memória da experiência para ficar só com a essência do aprendizado. Então, o perdão é necessário, Ju? É necessário para você ter mais saúde. Existem doenças que com cura energética elas só são possíveis depois que a pessoa libera uma quantidade de rancor, uma quantidade de raiva, uma quantidade de ressentimento e consegue alcançar o perdão para depois o corpo ele ter energia suficiente para poder se curar. Tamanha a seriedade do assunto. Então, logo de cara eu vou dizendo para vocês, precisa perdoar? Precisa perdoar. Dá para perdoar instantaneamente? Depende da importância e da utilidade do fato para você. Gente, todos os sentimentos, todas as emoções, aí eu sei que tem algumas linhas que diferenciam sentimento de emoção e tudo, mas aqui eu vou falar da maneira como todo mundo está acostumado a falar. Todas as emoções, elas têm um propósito de existência. As emoções são energias. Ele já está dizendo ali, ó, mal cheguei, já me identifiquei. Vamos chegando, ele. É um tema bom para você, vamos nessa. Eu acho que é um tema bom para todo mundo. Mas então, todas as emoções, elas são cargas energéticas. Elas são fluxos energéticos, tá? Se é fluxo energético, faz parte do seu ser. Então, vou falar um pouquinho sobre o nosso fluxo energético. Nós temos dois... Será que eu posso dividir assim? Mas de maneira didática dá para dividir assim. Nós temos dois fluxos energéticos. Nós temos o fluxo energético que vem da Terra
para nos ajudar a materializar a nossa experiência. E nós temos o fluxo energético vindo do alto, vindo das dimensões mais sutis, vindo da essência divina, como você preferir chamar. O fato é que o fluxo que vem pelo chakra do topo, pelo chakra coronário, ele é um fluxo intuitivo sutil, que vem trazendo o comando da dança universal, como eu gosto de chamar, que é o movimento do universo, que existe uma inteligência por detrás desse movimento e que nós precisamos fazer parte desse movimento, porque não dá pra gente se dissociar do universo, né, gente? Então, assim, como nós estamos sendo conduzidos nessa dança, né, por uma força maior, nós recebemos um impulso. E esse impulso vem e vem se individualizando até alcançar a essência da nossa personalidade. Então, vamos dizer que nós, desprovidos de traumas, desprovidos de condicionamentos prejudiciais e limitantes, nós temos essa essência divina individualizada no composto de características do nosso ser à disposição para nós nos relacionarmos com o universo de uma maneira positiva, contributiva, produtiva. Ao mesmo tempo, nós recebemos um influxo de energia, de potência, vindo da Terra. E aí eu faço algumas vezes com vocês, e hoje a gente vai fazer meditação, tá? Dessa energia que vem do centro da Terra, trazendo essa potência de materialização. Então é a energia da nutrição do corpo, é a energia que vai fazer a gente se conectar com a natureza do planeta Terra, que vai fazer a gente assimilar os alimentos, é a energia que a gente tira do ar, é a energia que a gente tira do sol, do consumo de alimentos, e essa energia ela vem sendo transmutada diretamente também por essa energia que a gente capta da vibração do planeta. Essas duas energias integradas, elas fazem a gente materializar o melhor de nós. A gente não pode dispensar nenhum tipo de energia. Quando a gente vem subindo dos chakras, eu fiz uma live outro dia aqui sobre os chakras. Eu vou ver se eu faço mais uma e aí eu gravo para deixar registrado lá no YouTube, falando da função e da experiência de cada chakra, né? Então, para quem já tem acompanhado as lives, já sabe. Os chakras inferiores, eles têm muito a ver com essa nutrição, com essa potência de materialização no planeta Terra. Ele também está associado com as nossas dores. Então, nos chakras inferiores, a gente tem impresso ou arquivado registros de medo, registros de raiva, registros de violência, que são energias de potência mal canalizadas por causa dos nossos condicionamentos, por causa das nossas crenças limitantes. Então, algumas vezes isso não é bem canalizado em forma de criatividade, em forma de paixão, em forma de poder de transformação, e isso implode e se reverte de maneira negativa para nós, ou até para o outro. Às vezes a gente não resolve isso e coloca no mundo na forma de agressividade, na forma de violência nociva, né? Então, assim, essa energia é energia. Seria a energia que a gente ia usar para transcender obstáculos. E a gente não consegue recanalizar isso de uma maneira inteligente, e às vezes a gente sente culpa por sentir raiva, sente culpa por sentir ódio, e aí a gente traz isso para dentro e reprime essa energia. Da mesma maneira, as nossas experiências dolorosas que geraram rancor e ressentimento, quando a gente já está avançando e querendo crescer, querendo evoluir, e paz e amor, e vamos abraçar o universo com amorosidade, a gente tende a, sim, a reprimir esses rancores e ressentimentos. Só que eles vão se revertendo em bloqueios energéticos que sugam a nossa capacidade, a nossa vitalidade. E aí a gente não tem tanta condição, tanta potência de viver quanto a gente teria se a gente tivesse essas questões resolvidas. Então, gente, rancor, ressentimento, raiva, agressividade, medo, tudo isso é energia. São energias que a gente entende como negativa, pensando no negativo da matemática, que é aquele menuzinho na frente do número. Era para estar fluindo e está mal canalizada. E está funcionando internamente na forma de projeção e tirando a gente da vivência com a realidade, que é essa dança universal, que é a nossa relação com o todo, que nos coloca em harmonia e que nos permite aproveitar a potência do universo. Ok? Então, entendemos o fluxo energético. A
função do rancor, do ressentimento e da raiva, ele está lá como um lembrete. Esses sentimentos, essas emoções, na verdade são emoções, em estado relativo de negatividade. Porque se for resolvido e liberado, esta mesma energia, não uma outra, essa mesma energia que está lá estagnada, em forma de dor, ela vai voltar a fluir e ficar à disposição para a nossa capacidade de amar e para a nossa capacidade de realizar. Ok. Então, rancor, ressentimento, raiva são energias que estão em estado relativo de negatividade por conta de conflitos mal resolvidos, por conta de aprendizados não concluídos. Vamos uma historinha para vocês entenderem. Eu atendi uma pessoa que sofreu abuso na infância, tá? Essa pessoa tinha uma raiva crônica do pai. Eu gostaria muito de poder dizer nomes, né, de dar mais detalhes para vocês das histórias que eu conto aqui de casos, mas o sigilo terapêutico não permite. Essa é a desvantagem do marketing da terapeuta, que a gente não pode dizer, uau, fizemos tal coisa, até porque a gente não faz nada sozinho, né? É a permissão do ser. Então, entendam que eu não digo nomes e não dou mais detalhes justamente porque as pessoas têm direito ao sigilo terapêutico. Então, essa pessoa sofreu abuso na infância e tinha uma raiva crônica do pai. Essa pessoa, olha só, essa pessoa ficou com essa raiva crônica do pai embutida por tanto tempo, porque ela simplesmente não sabia que tinha sido abusada, ela não tinha isso na consciência, isso estava no inconsciente. Só com 30 anos que a ficha dela caiu sobre esse abuso. Olha, já dou uma olhada no seu texto, tá? E aí, ela tinha isso registrado, mas o peso acompanhava ela na vida dela. Era um peso, era uma densidade que não permitia que ela fosse uma pessoa 100% relaxada. Não permitia que ela fosse uma pessoa 100% feliz. E ela não sofreu um abuso só, foi uma experiência de crescimento abusiva, que é o que a gente chama de trauma de desenvolvimento. Então essa pessoa realmente ela teve a autoestima construída em torno de uma experiência abusiva. E ela não tinha caído a ficha que aquilo era um abuso, porque ficou naturalizado, se ela cresceu naquele ambiente e tal. Lá para os 30 anos, provavelmente essa criatura deve ter acessado uma série de informações, né, sobre o que é abuso, sobre a feminilidade, sobre sororidade feminina, uma série de coisas que estão em alta agora, né, graças a Deus, que as mulheres estão se informando mais. E aí caiu a ficha dela que ela tinha sido abusada pelo pai. E não só ela, e depois na terapia ela viu que ela não foi abusada só pelo pai, ela foi abusada pela mãe também, de uma outra maneira, mas foi. Aí aquilo se converteu, saiu do estado relativo de ressentimento para um estado de raiva. Ela só queria se afastar dessa pessoa, ela queria agredir essa pessoa, ela tinha muita raiva. E ela chegou a praticar esportes que ela podia extravasar essa raiva. Foi antes da terapia, eu achei isso sensacional, porque quando ela chegou para mim, ela chegou relativamente pronta. Ela tinha feito bastante catarse e o trabalho dela de desbloqueio foi em outros níveis mais sutis, mas o nível grosseiro, ela fez boxe, fez várias coisas legais para ela trazer essa raiva para a consciência. Só que aquilo simplesmente não liberava. Não liberava. Ela podia bater o quanto fosse no saco de pancada. Não ia liberar. Por quê? Porque aquela raiva e aquele ressentimento, aquele rancor tinha uma função. Tinha uma função de provocar uma dor, um desconforto, ao ponto dela realmente ir buscar, olhar para dentro de si, exatamente de que maneira ela se desvalorizava enquanto ser. Ela não compreendia a luz dela. E ela projetava no outro que realmente deu essa informação distorcida para ela, de que ela não era merecedora, de que ela só servia para uma coisa específica, de que o cabelo dela era horrível, de que ela era toda feia, etc, etc. E provavelmente em alma ela deve ter trazido essa informação de outros níveis, né? E aí, para quem acredita,
em encarnação, às vezes a gente traz de outras encarnações. Para quem não acredita, já no Teta Healing a gente já vê que a gente traz na genética determinadas informações. E as pessoas que têm, por exemplo, miscigenação com povos que foram oprimidos, elas tendem a trazer questões de autoestima no DNA. Porque foi dito, séculos após séculos, a essa raça, tem uma memória de raça, que traz essa informação. Pois bem, ela já trazia essa informação foi atualizada na experiência presente dela, dessa vida, e ela teve aquele desafio para atualizar rancor, ressentimento, trazer a consciência para ela poder trabalhar a autoestima. Então, no processo terapêutico, desviando de questões de conflitos com o país onde ela estava, vocês sabem, eu atendo pessoas do mundo inteiro, né? Hoje em dia a tecnologia permite que a gente faça isso, e eu atendo muito brasileiro que mora fora e está em situação de crise de ansiedade, em situação de depressão e tal, que é muito comum quando a gente, quentinho, encontra os povos mais frios e já tem um histórico de sentimento de rejeição. Pois bem, a gente foi trabalhando isso na terapia com técnicas combinadas, bioenergética, Theta Healing, hiperventilação, Prana Power. E essa pessoa foi desbloqueando essa energia. Isso foi vindo à tona, vindo à consciência, até que se transformou em poder. Para resumir a história, a gente trabalhou a autoestima, a gente confrontou a raiva com o pai, a gente confrontou a raiva da mãe, que era a origem da raiva social que ela sentia em relação ao sentimento de rejeição. No confrontar, a gente foi entendendo a função daquilo para ela, foi entendendo a responsabilidade dela em reproduzir aquele comportamento, e aí foi desfazendo os nós e liberando energia. Cada liberação de trauma, cada liberação de rancor, ressentimento, era mais energia que ela tinha de poder para enfrentar as outras coisas e ir fortalecendo a autoestima dela. Então é uma coisa muito legal, porque você mexe num lugar desse e a pessoa tem mais empoderamento para ir numa entrevista de emprego. Você mexe num lugar desse e a pessoa tem menos crise de pânico em situações que ela normalmente teria um acesso de medo a ponto de desmaiar. Que era o que acontecia com essa pessoa, de ter tontura, de perder a referência de onde estava. E essa pessoa foi crescendo e essa pessoa foi saindo de uma série de situações de dependência, e hoje ela tá com 2 trabalhos, ela concluiu o trabalho acadêmico que ela estava fazendo com louvor, sabe? E é bonito de ver o desabrochar da pessoa, quando ela sai da situação de refém, de um rancor, de ressentimento, para mergulhar nessas experiências e liberar esse poder. E deixar esse poder à disposição em forma de energia, em forma de paixão, libido, criatividade, assertividade, sim, e enfrentamento. E aí isso sai do arquivamento nos chakras de base e passa a fazer parte da energia psíquica e do poder dessa pessoa. Então, essa historinha, que é uma história real, de uma pessoa que eu atendi e que por vezes volta para fazer um atendimento ou outro, mas que ela se liberou da terapia, alcançou o objetivo dela. Cara, isso é muito legal, sabe? É muito legal e é muito satisfatório. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, nos comentários das pessoas antes de continuar para as próximas elucidações. Então ele trouxe aqui, Ju, a maioria das pessoas entende que para evoluir espiritualmente é proibido sentir esses sentimentos e emoções ruins. Daí elas negam, reprimem o sentimento e a emoção. Gente, quem nunca fez isso? Eu quero tanto ser bom que eu vou esquecer que eu tenho mágoa de uma pessoa, eu vou esquecer que eu tenho rancor. Gente, não é possível. Se você tiver um aprendizado associado, comprometido com aquela experiência, se você não conclui o aprendizado, você não libera a experiência. E aí você vai ter uma ansiedade, às vezes, em relação à raiva, em relação ao rancor que você não quer confrontar. E aquilo fica chamando a sua atenção, E é um desconforto surdo, assim, fica funcionando em segundo plano e você nem sabe por que você está desconfortável. Outra situação, a pessoa pega, me sai do Brasil, passa uma temporada em outro país, e aí depois muda para outro país, e nesse terceiro país que ela morou, ela já tinha perdido a referência de que no país onde ela estava de origem, que era aqui no Brasil, ela teve uma negação profunda da vocação dela e dos desejos dela e do que ela realmente queria fazer. E ela saiu se mudando e tal. Então cá atrás tinha um rancor
familiar, familiar com problema de drogas, adicção, preferência de pai, preferência de mãe, abandono paterno e tal. Não foi resolvido. Casou, se mudou. E aí tá lá em outro país pensando que o problema é do país. Completamente deprimida, botando a culpa de tudo em si mesma, sem confrontar os problemas que tinha no casamento, sem confrontar os problemas que tinha de vocação. E essa pessoa jura que está deprimida porque tem tendência genética. E acha que está fazendo mal para a família, e provavelmente estava, mas ela acha que ela tem culpa daquilo. E o conflito em si, da dor, de não ter feito o que realmente gostaria de fazer, de não ter extravasado a raiva do pai por causa do abandono, e tantas outras coisas que aconteceram na adolescência, pedra em cima, botou uma pedra em cima. Então a pessoa chega na terapia, cara, às vezes, sem saber o que fazer para poder melhorar, porque já está tomando medicamento há 6 anos. Sem expectativa de melhora, pensamento suicida, entendeu? Então, assim, enquanto a gente não revisa realmente qual é a dor primordial para a alma ficar livre para fazer o que ela veio fazer, essa pessoa ela não melhora, esse sentimento ele não some, ele vai para a inconsciência e você sente a dor, mas não sabe por que é que você sente aquela dor, e às vezes se sente até um pouco culpado de estar triste. Mas às vezes lá, reprimido, lá no fundo, tá lá. Deixa eu subir mais um pouquinho, que eu sei que o Wellington também fez um comentário. Deixa eu ver. Ou foi o Wellington também? E sofre pronto. Aí foi o Wellington. E sofre a consequência desse nó eterno na garganta. Tô falando de mim mesma e de outras pessoas que eu conheço pessoalmente. Wellington, eu também já passei por isso, tá, gente? Eu tava comentando com minhas amigas hoje no Círculo de Mulheres que eu tenho muita compaixão e simpatia pelas pessoas que eu atendo, porque com ansiedade, especialmente. Ou porque é um trem chato. É chatinho demais, viu? Você conviver com sintomas de ansiedade. E eu sei bonitinho, no meu âmbito pessoal, porque cada pessoa é diferente da outra, como é que se entra e como é que se sai de uma crise de ansiedade. Eu sei a receita, o problema tá lá, eu não quero olhar, tô com preguiça. Por quê? Porque é mais confortável ser a boazinha, ser uma pessoa de bom convívio, e porque eu sei que mexer naquilo vai gerar conflito. Eu não gosto de conflito, entendeu? Tem gente que é esquentadinha e gosta, é massa. O esquentadinho dificilmente vem pra terapia, cara. Dificilmente. Esquentadinho só vem pra terapia, sei lá, se ele tiver com problema de bebida, ou drogas, ou se ele tiver realmente tendo um conflito familiar sério, que tá beirando a porradaria. O esquentadinho, ele é feliz. Porque ele solta, ele bota pra fora, ele confronta o que tá ali. O bonzinho se lasca, mas é por causa dos outros? Não! Porque a gente quer, às vezes, manipular o comportamento do outro com a nossa bondade. A gente quer ser bom, e porque a gente quer ser bom, a gente quer que Deus premie a gente. A gente quer que as pessoas poupem a gente de batalhar pelo que a gente quer. Gente, não tô apontando o dedo pra ninguém. Eu estou dizendo que eu estou falando de mim mesma, inclusive. Mas é verdade, eu conheço um monte de gente que tá implodindo, que tá com gastrite, que tá com bruxismo, de coisa engolida e raiva reprimida. Então, né, pois é, quem engole sapo fica com bloqueio no chakra da garganta, pra não dizer uma série de outras coisas, tá bom? Então, gente, essa coisa de você negar o conflito, negar a dor, e quanto mais dogmático você for, mais culpado você vai se sentir, porque você sente raiva de alguém, ressentimento, você vai piorar ainda a situação. E é por isso que a gente vai ficando ansioso, porque assim, você tem uma raiva, você não se sente com o direito de ter essa raiva, ou você não se sente com poder suficiente para resolver o conflito. Aí você ou produz raiva com relação a si mesmo, porque você não tem a coragem de resolver o conflito, ou produz culpa, porque você é uma pessoa horrível, você não devia estar sentindo raiva da sua mãe que lhe deu a vida, você não devia estar sentindo raiva do seu filho, porque toda mãe ama um filho e o amor tem que ser incondicional, né? O avental todo sujo de ovo, né? Assim que as músicas de Dia das Mães falam, e aí a pessoa, ela mistura um bocado de emoção secundária, que não tem nada a ver com a dor primordial.
A dor primordial da rejeição é o que? Eu não me amo o suficiente. Eu preciso que o outro me ame para eu preencher o vazio que fica da minha falta de auto-amor. Eu não sinto segurança em estar nesse planeta, eu me sinto abandonado por Deus. Então eu preciso que as pessoas me façam me sentir segura o tempo inteiro. A dor lá no fundo, lá no começo, que fala da sua alma. Vamos fazer um exercício? Meditaçãozinha, antes de eu continuar, para vocês olharem para dentro, tá? Tá, vamos ver o que é que eu faço. Vou deixar a intuição seguir. E aí a gente trazer um pouquinho à tona essas coisas antes da gente começar a falar sobre a liberação dessas emoções, que ainda hoje eu vou falar com vocês sobre algumas práticas de liberação, de rancor, raiva, ressentimento e de adoção do perdão, tá bom? Então vamos fechar os olhos. Você pode se colocar numa posição confortável, porém desperta. Ainda não é um momento de dormir, tá? Vamos perceber a nossa consciência por detrás dos olhos fechados. E vamos perceber a nossa presença enquanto o corpo vibra. As células vivas se comunicando, se alimentando, respirando. O coração batendo. O ar entrando e saindo pelos seus pulmões e você como observador. Deixe sua consciência agora descer por dentro desse corpo, passando pela garganta, pelo meio do peito, pelo estômago, atrás do umbigo, na base da coluna, rumo ao centro da Terra. Deixe a consciência navegar por dentro do planeta Terra, enquanto seus pés recebem essa energia da Terra. Navegando até o núcleo, passando pela lava, até se conectar com esse núcleo de força, de potência. Permite que essa intensidade venha para você. Permita que esse fluxo de energia seja liberado a partir do núcleo. E se nesse momento você der o seu sim, você pode falar em voz alta: eu vou enviar a partir do 7º plano, a partir do próprio Criador, utilizando a técnica do Theta Healing. O programa é permitido, seguro, e eu sou merecedor de reconhecer as minhas dores mais profundas para a resolução. É possível para mim receber essas dores para transformar toda essa energia de conflito em potência e vitalidade. E esse programa será enviado em todas as células do seu corpo, todos os níveis de energia do seu ser. Você pode dar o seu sim agora, se desejar. Deixe essa energia assentar na sua consciência, no seu corpo. Enquanto essa energia se conecta com você e passa a fazer parte da sua essência, deixe essa energia que vem da Terra subir pelas suas pernas e ir ativando cada um dos seus chakras, na base da coluna especialmente. Deixa que essa luz incandescente, como um pequeno sol, na base da sua coluna se expanda, potencializando o fluxo dessa energia, alcançando agora o 2º chakra, abaixo do umbigo. Deixa essa luz laranja se expandir e se acender. Solte o ar. Deixe essa honestidade, essa franqueza em relação a você mesmo acontecer agora. Vai descontraindo a musculatura do corpo. Vai percebendo as suas verdadeiras emoções e deixa elas acontecerem. Aqui e agora você está seguro. E pode abrir os olhos. Quantas vezes
a gente não consegue resolver um conflito interno simplesmente porque a gente nem lembra que a gente tem. Simplesmente porque a gente não sente que tem permissão e poder para olhar para essas situações. Mas tanta energia fica comprometida nesses conflitos, gente. Vocês não sabem o tamanho da potência que vocês têm até vocês começarem a liberar essas coisas. Então, Ju, eu acessei agora alguma memória, ou eu percebi que meu corpo estava tenso, e quando eu liberei, eu comecei a sentir, sei lá, uma sensação de fragilidade. Tudo isso é normal. Veio um calor, uma raivinha, também é normal. Tem pessoas que com essa simples meditação já acessam bastante coisa, até porque tem coisas que estão às vezes no limiar da consciência. Outras pessoas precisam de alguns exercícios de bioenergética para poder ter uma liberação mais efetiva, principalmente as pessoas muito intelectuais, muito esotéricas e muito imaginativas, que já estão acostumadas a funcionar nesse eixo sem nunca visitar os eixos de potência. Então são pessoas que elas tendem a dissociar mesmo esse ambiente de potência, e aí eu tenho que botar o pé no chão, eu tenho que botar para dar umas sacudidas, mexer um pouco o quadril, fazer uma hiperventilaçãozinha, e aí o vulcão começa a explodir, tá? Sobre raiva, rancor e ressentimento, são emoções diferenciadas, embora tenham a mesma origem, tá? Para mim, na minha experiência profissional, a raiva é a mais legal. A raiva, ela tá mais próxima do óbvio. O rancor e o ressentimento, ele pode estar mascarado com algumas outras coisas. Com sentimento de culpa, com desejo de ser bom às custas da própria integridade, com votos de outras encarnações, votos familiares que estão no seu DNA. Tá? Gente, isso é a linguagem do Theta Healing. Quem quiser saber mais, pode fazer o curso de Theta Healing, pode assistir os meus vídeos minutinhos com Theta, tá? Mas o Theta Healing, ele é muito legal para investigação de crenças limitantes. E parte do que eu digo para vocês sobre raiva, rancor e ressentimento está muito associado ao conhecimento do Theta Healing. Para quem não sabe, eu sou instrutora internacional certificada de Theta Healing, tá? Já vou publicar a agenda nova de cursos do segundo semestre aqui em Mucugê e depois Vitória da Conquista e Salvador, tá bom? Mas então, mas vocês vão ver que na minha palestra eu acabo combinando técnicas, tá? Então, o que eu vejo da raiva? A raiva, ela é muito mais rápida de levantar uma pessoa da cama do que qualquer outra coisa. Porque a raiva, ela tá mais próxima do sentimento essencial. É só você ganhar autorresponsabilidade que você tranquilamente converte a raiva em potência e criatividade. Tá bom? O rancor e o ressentimento, ele pode estar mais arraigado. Todas essas emoções, elas têm uma função. Qual é o pulo do gato? É você saber para que elas estão servindo na sua vida. Para que essa raiva dessa pessoa que me traiu serve para mim? Porque se eu liberar essa raiva, eu vou me associar de novo a essa pessoa e ela pode me trair novamente. Como eu não sei dar limites, a raiva faz com que eu dê o limite. Então eu uso a raiva para conseguir ter assertividade. Raiva e assertividade não são a mesma coisa, tá? Mas a gente pode estar usando a raiva para conseguir ter assertividade. A gente pode estar usando a raiva para saber dizer não. A gente pode usar a raiva para tomar uma providência que a gente não teria coragem de tomar se a gente não tivesse cheio de raiva. Então você está naquela relação super antiga. Ah, só um parêntese. É super possível você ter raiva e amar uma pessoa ao mesmo tempo. Até ódio, se você quiser. A gente pode ter todos os sentimentos ao mesmo tempo, tá? Então não se assuste se vocês amarem e odiarem uma pessoa ao mesmo tempo. Totalmente possível. Então você pode, justamente porque você ama muito uma pessoa, estar apegado à raiva dessa pessoa, porque você não tem condição de sair do convívio ou dar os limites necessários se você não estiver com muita raiva.
E aí, quando a gente em algum nível sabe que a raiva tem essa função, a gente produz experiências que vão deixar a gente com muita raiva. O que eu quero dizer com isso? A gente se expõe, a gente conhece o outro, a gente contrata a operadora de celular que tá lá no Reclame Aqui com tudo vermelho pra gente sentir raiva, porque o bonzinho ele tem muita dificuldade de produzir raiva e aí ele não consegue dizer não, porque ele é puro perdão, a paciência não tem limites para essa pessoa, então ela precisa de uma explosão para tomar coragem para fazer alguma coisa. Se você se identificou com este padrão da raiva que ajuda a dizer não, da raiva que ajuda a dar limites, da raiva que motiva a fazer o que você realmente quer. Então você se expõe a uma situação, você dá oportunidade ao outro de causar raiva em você, porque na hora que aquela raiva vier, você vai ter potência para fazer o que você realmente quer fazer. E não tem coragem, porque você vai se avaliar como uma pessoa má, vai se avaliar como uma pessoa sem controle. Então a gente faz isso. É consciente? Não, não é consciente. A gente faz isso de maneira inconsciente, porque a gente tem a crença: eu preciso da raiva para dizer não. Entendeu? Somente na raiva eu consigo dizer não. Então tem essa coisa daquela música de sofrência, na hora da raiva. Pois é, a gente faz isso, tá? A gente faz esse tipo de coisa. Só que a gente não precisa da raiva para isso. Isso é uma crença. Então, se fosse no Theta Healing, por exemplo, numa sessão de Theta Healing, a gente vai fazer o digging, que é o ato de escavar as crenças para encontrar a crença raiz. E antes da gente simplesmente no Theta Healing dizer assim, Criador de tudo que é comandado, que todo o rancor de fulano de tal seja liberado para a luz. E diz no seu lugar, seja instalada a crença, eu perdoo fulano de tal. Se você é Theta Healer e você faz isso sem digging, você está fazendo meia boca. Estou avisando logo. A gente não deve fazer isso. Porque aquele rancor, ele pode ter uma função para essa pessoa. Aquela raiva pode ter uma função. Então a gente vai escavar. Para que essa raiva está servindo? Pode ser para manter a pessoa distante de uma situação nociva, de uma pessoa nociva e tal. Então, não vai adiantar você simplesmente liberar a raiva se você não der à pessoa a condição dela se autoproteger de uma outra maneira. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trazer discernimento, trazer a clareza de que é permitido e essa pessoa é merecedora, assim, de dizer não sem raiva. E às vezes a pessoa tem medo de ser condenada ao fogo do inferno. Gente, crença limitante é um negócio muito louco. Nem sempre ela faz sentido. Às vezes você aqui na racionalidade, você nem tem religião nenhuma. E aí quando você testa a crença, por exemplo, se eu me separar de fulano, eu vou ser excomungada. Oi? Bem batizado eu sou. De onde veio isso? Crença no DNA. Veio de crenças no nível histórico, de outras encarnações, a gente não sabe. Então, quando a gente escava, às vezes a gente encontra umas coisas bem esquisitas e cabeludas, mas, via de regra, a pessoa, quando ela passa por um digging, que ela vai acompanhando o processo, ela ganha muita clareza. E só esse processo de entendimento, se você decidir fazer isso com você mesmo, de pesquisar para que serve a raiva para você, no fundo, quando isso começou, é muito esclarecedor. Cai uma ficha e faz assim, mas isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Às vezes esse momento de epifania ele é suficiente, às vezes não. Mas aí você vai fazer um trabalho de se auto-explicar que você não precisa da raiva para aquilo, tá bom? A mesma coisa com o rancor e com o ressentimento. Então, assim, você pode ter rancores de coisas que não são dessa vida, pode ter rancores que são herdados e que precisam existir. Tem um filme, droga, eu não vou lembrar do nome do filme, do menininho que toca violão e que é proibido na família inteira. Aí, ó, se alguém tiver online, digita aí o nome pra mim, pelo amor de Deus. É uma animação. Eu acho que é Viva a Vida. Tenho quase certeza, mas não tenho. E ele toca violão, ele ama violão e a família inteira, gerações e gerações, proibindo a existência da música na família.
porque lá, acho que era na tataravó dele, a tataravó dele foi abandonada pelo tataravô, e aí, enfim, foi a maneira que ela encontrou de seguir com a vida e sustentar os filhos sozinha. A bateria estava baixando aqui, não sabia que não estava carregando. Foi a maneira que ela encontrou de sustentar os filhos sozinha. Foi banir toda a memória daquele amor que ela tinha vivenciado. Festa no céu! Gratidão, terra-mãe. Exatamente, festa no céu. E aí, é lindo esse filme. Esse filme fala de constelação familiar sistêmica. Ele fala da teoria familiar sistêmica. Super a minha cara. E eu recomendo a todo mundo que assista, porque vai ver um exemplo de crença genética, tá? Crenças no nível genético, na linguagem do Theta Healing, né? E aí ele vai lá e ele descobre que o ancestral dele, na verdade, tocava violão, era músico, e que ele tinha herdado aquela qualidade, e aí ele reintegra a família se reharmoniza com esse lado, esse passado, que foi considerado negro, mas que foi crucial para aquela mulher conseguir seguir em frente depois de um abandono, que na verdade não foi um abandono, acho que ele morreu, ele foi assassinado. Ai meu Deus, spoiler! Mas vai lá assistir. O fato é que o homem não estava lá e ela tinha mágoa e ela precisou da raiva, do ressentimento e passou esse ressentimento adiante na família inteira. Então você pode ter na sua família mandatos, rancores, pode ter divisões da família, pode ter partes inteiras da família que são ocultas, porque, sei lá, era de uma religião proibida, porque roubou a herança, porque, sei lá, porque se prostituiu, porque era bastardo. Linhagem não é brincadeira não, viu, gente? Todo mundo tem um negocinho esquisito na árvore genealógica. Nem se escandalizem, porque quando a gente vai pesquisar, o negócio é bárbaro. Então, assim, pode ser que você tenha um rancor nesse nível que nem é seu, que nem está na sua consciência, mas está lá como crença. E aí precisa ser liberado. E pode ser que o rancor tenha, sim, a função de você manter um distanciamento, porque o perdão vai te reaproximar de alguém que você não tem condição de dizer não. É sempre alguém que a gente ama? Não, tem vezes que a gente tem medo de dizer não de uma maneira generalizada. Então, o único jeito é você fazer uma raivinha. Aqui na cidade onde eu moro, eu tenho uma coisa engraçada. As pessoas têm dificuldade de dizer não, é cultural. As pessoas não dizem assim, você pode ir na minha casa fazer um serviço assim, 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 as pessoas não dizem que não vão. É difícil e tal, mas eu vou. E aí a pessoa simplesmente não aparece. A pessoa está insatisfeita com o trabalho, ela não pede demissão. Ela espera ela ficar com bastante raiva, e ela briga com você, depois não fala mais com você na rua. Então, assim, é um negócio meio doido, assim. A gente não precisa chegar nesse nível, mas a gente tem a crença que precisa, e aí a gente não resolve alguns conflitos, e aí a gente termina fazendo assim. É um arranjo de autoproteção, tá bom? Rancor, ressentimento, raiva, tudo isso. No fim das contas, lá no fundo, quando a gente escava, tem às vezes a necessidade de autoproteção. Então, muitas vezes a gente tem a crença de que se dá limite, de ser não, a gente vai ser considerado mal. A gente vai ser abandonado. A gente vai ser completamente rejeitado e não vai ter mais ninguém. A gente nunca mais vai saber o que é amor. A gente não vai para o céu, porque a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Então a gente não entra em contato com a assertividade. A gente tem que ser caridoso ao extremo. A gente tem essas crenças, gente. Mas enquanto a gente não recebe a definição mais elevada de caridade, que não tem nada a ver com a autoaniquilação, que não tem nada a ver com o desrespeito próprio, enquanto a gente não acessa a definição mais elevada de amor, que o amor, o verdadeiro amor, permite que a gente se ame e ame o outro ao mesmo tempo, e que dá espaço para o outro ter poder e individualidade, enquanto a gente tem o nosso poder e a nossa individualidade ao mesmo tempo. O amor verdadeiro, ele permite que as almas evoluam. Ele não existe esse amor de uma pessoa sucumbir e murchar e a outra progredir, gente. Isso não é amor, tem alguma coisa estranha. Mas a gente tem crenças que levam a gente a crer que o amor verdadeiro é isso. O filho ele precisa dar tudo para os pais, porque os pais deram tudo para ele, então ele nunca pode dizer não.
E aí ele não pode ser feliz se o pai estiver triste. A mesma coisa, às vezes a mãe sente em relação ao filho. Ela não pode ser feliz se o filho estiver triste. Ela só pode ser feliz se o filho estiver perfeitamente bem e feliz. E aí aquele filho cresce, começa a fazer escolhas, ou ele ainda pequeno precisa sofrer algumas questões para aprender, precisa cair para aprender a andar. E aí essa mãe não sente permissão para ser feliz. Então, enfim, muitas coisas. Vamos fazer mais uma meditaçãozinha agora. Essa vai ser mais leve, tá bom? De novo, de olhos fechados. Vocês podem agora, se vocês desejarem, escolher uma situação que te incomode profundamente, que você gostaria muito de liberar. E você gostaria muito de perdoar. Tá certo? Não escolham mais de uma, porque vai ficar difícil de dar o foco, mas vocês podem fazer isso outras vezes, ok? E deixando essa energia que veio da Terra continuar o seu fluxo por dentro do canal central da coluna, até transbordar no topo da cabeça. Projete a sua consciência para o alto, cada vez mais rápido, passando pelos espaços, até que hajam somente luzes, luzes, luzes. Muitas luzes, uma camada de luzes douradas, uma camada de luzes multicolorida, gelatinosa, de onde você visualiza uma janela de luz branca e escolhe adentrar, se dissolvendo no absoluto. Todas as suas camadas se dissolvem nessa luz e você sente perfeita unidade com o todo. E vocês podem ir dizendo sim mentalmente enquanto respiram profundamente, se desejarem receber os próximos programas mentais que irei enviar para vocês. Eu sou energia. Eu fui feita para fluir. Tudo em mim flui em harmonia com a fonte da criação. Eu tenho direito de nascença, de fluir livre de amarras mentais, emocionais ou físicas. Abraço agora todo o meu direito de ser energia e fluir com leveza, harmonia e amorosidade. Eu confio em mim para fluir, para amar, pois eu agora recebo direto da fonte da Criadora a definição mais elevada de amor, que inclui amar com liberdade, amar com autorrespeito. Eu libero agora para a luz, a partir de todas as minhas células, moléculas e átomos, a partir de todos os níveis de energia e de crença do meu ser, a necessidade de ter raiva, de ter rancor ou ressentimento, para implementar em mim experiências de autorrespeito, aprendizados de discernimento, ou ainda para aprender sobre o amor incondicional. Eu libero a necessidade de me amarrar à raiva, ao rancor e ao ressentimento. Agora. E abraço diretamente da luz da criação
o direito de nascença, de fluir e ser feliz. Deixe agora todos os seus músculos se relaxarem enquanto você inspira. E visualize se desprendendo de cima do seu campo magnético e das suas couraças musculares, essas energias de densidade, se desintegrando no ar e sendo enviadas para a luz. Vai deixando que essa energia seja transmutada. Permita ainda que, se houver algum obstáculo de aprendizado, para você permitir esse fluxo energético agora, que ele seja revelado para você, para que você possa trabalhar posteriormente. Respirando, deixe que o fluxo energético universal venha purificando seu sistema. Se permita sentir essa leveza, a leveza do ser que já era, muito antes de condicionamentos, traumas, rancores, muito antes de dogmas e etiquetas e rótulos. Eu sou. Eu existo. Eu tenho direito de existir. Se aproprie do seu espaço de consciência, do seu espaço energético. E quando se sentir pronto, pode abrir os olhos. Gratidão por me dar a oportunidade de compartilhar esse momento com você. Gente, vale muito a pena, tá? Investir em liberar essas energias de rancor, raiva, ressentimento, tá? Na luta dizendo que se sentiu melhor. Gratidão, que bom mesmo. Tem algumas pessoas que conversam comigo às vezes pelo direct e falam da ansiedade, compartilham algumas coisas. Gente, meditação é vida. Eu recomendo muito. Quem não conhece ainda meu canal no YouTube, youtube.com/Mundo dos Maia, se inscrevam lá, porque lá é o lugar onde eu coloco as meditações guiadas mais longas, as palestras mais longas que não cabem aqui no Instagram, tá? Muito material para vocês se conhecerem, se reconectarem com vocês mesmos. Eu que agradeço a vocês todos, tá bom? Eu atendo presencialmente ou à distância. Se alguém quiser aprofundar mais, Gleice disse que a energia no corpo estava formigando. Vamos botar esse negócio para fluir, que está enrijecido. Eu atendo presencialmente à distância, porque energia não desconhece tempo e espaço, né, gente? Eu sou terapeuta transpessoal, formada e pós-graduada nessa área, e também sou instrutora de Theta Healing, além de ser terapeuta de Theta Healing. Então, fiquem à vontade para marcar atendimento. Se quiserem conhecer mais, venham fazer um curso comigo aqui na Bahia, para quem estiver à distância, tá bom? Se não puder vir, tem muito instrutor bom de Theta Healing pelo Brasil e pelo mundo afora, porque é uma técnica que está encantando o mundo inteiro. Então, gente, meu WhatsApp 75983040252. Se você quiser ser incluído na lista do alerta para as meditações e lives, você também pode mandar, me adicionar, mandar um recadinho. Querendo mais informações, é só me procurar, tá bom? Gratidão por mais uma vez. Divulguem essa live para os amigos, mandem via direct para quem vocês acham que é a cara da pessoa entender mais sobre as emoções que precisam ser liberadas e ter um contato com uma técnica de perdão mais profunda. O Theta Healing tem um exercício de perdão muito legal, mas isso aí eu só posso fazer em sessão, não dá para fazer numa live. Mas hoje vocês tiveram uma vivência de liberação já com a meditação guiada, para vocês terem uma noção. Um beijão e até o próximo domingo. Tchauzinho!